Bom dia, queridos, graças e paz, amém. Que bom estar com vocês nessa manhã. Eu acredito que o Senhor tem algo muito especial para nossas vidas. E isso daí não somente porque nós vamos, não somente por esse momento, mas por esse dia. Porque esse foi o dia que o Senhor fez. Por isso nós devemos estar alegres. Esse é o dia que o Senhor fez. E antes mesmo de nós estarmos orando e de abrir o texto, eu quero dar uma boa notícia para você, meu irmão. Que é algo que Deus falou no meu coração. Algo que Deus falou no meu coração quando a gente estava ministrando louvor. Ele quer que nós voltemos para casa melhor. Deus quer que nós voltemos para casa. Ao final dessa mensagem você vai entender isso. Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, a Deus, pela forma, Senhor, como Tu tem conduzido a Tua igreja, a forma como Tu tem trabalhado sobre nós. Senhor, que a semente, Deus, que iremos plantar aqui, Senhor, ela possa produzir o fruto de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Senhor, que no nome de Jesus, ó Deus amado, Tu esteja cobrindo, ó Deus amado, no coração de cada um, ó Deus, a semente plantada para que Satanás não tente, ó Deus amado, arrancar a semente, ó Deus amado, mexer com a semente onde ela foi plantada. Deus, então, no nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito, que tem a missão de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Teu Espírito tenha toda a liberdade de fazer isso aqui nessa manhã. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O tema da mensagem de hoje é: não seja como Aitofel. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo do 1 ao 14, e depois nós vamos saltar para o versículo 23. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois, se você me permite, vamos começar a partir do versículo 23 do capítulo 16, para entendermos daí por diante. No versículo 23 do capítulo 16 diz assim: o conselho de Deus, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Agora no capítulo 17, versículo 1. Depois, Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado, desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim, todo o povo estará em paz. Versículo 4. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chame agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai
chegou, Absalão lhe falou, dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: você conhece seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E, se acontecer que você tem algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar. Porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que, a toda pressa, se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, então, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos, onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele. Nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas daquela cidade, e nós o arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Versículo 23 do capítulo 17. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou seu jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Amém? Eu estava meditando nesse texto, e o que me chamou a atenção foi esse versículo 23. Quando Aitofel percebeu que seu conselho não havia sido seguido, ele voltou para casa, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Enforcou-se. Ou se enforcou, né? Como Felipe disse que as duas formas estão corretas. E aí eu falei: poxa, mas só porque o conselho não foi seguido, se enforcou? E aí eu fui pesquisar o porquê. E eu vou compartilhar com você o fruto dessa pesquisa. Quem era Aitofel? Aitofel era o conselheiro pessoal de Davi, segundo a Bíblia. E como nós lemos no versículo 23 do capítulo 16, diz que o conselho de Aitofel era como se fosse um oráculo de Deus. Era como se fosse o próprio Deus falando: olha, faça isso, porque é Deus que está falando. Olha o prestígio que tinha Aitofel. Olha a prerrogativa que ele desfrutava naqueles dias. Esse era Aitofel. Um homem que, quando um homem que era a voz de Deus para aqueles que buscavam conselho a ele. Aitofel era um homem prestigiado, como eu falei, mas Aitofel também ele era, segundo o livro de 2 Samuel 11, capítulo 11, versículo 3, diz que Aitofel ele era o avô de Betseba. Está comigo aí? Ele era avô de Betseba. Isso está em 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. E aí, esse era Aitofel. Era um homem que tinha um dom, um homem que tinha um talento, e talvez nós
nós sejamos similares a ele. Temos dons, talentos, capacidades. Somos usados por Deus, como Aitofel era usado por Deus naquele tempo. Como que era o relacionamento de Aitofel com Davi? No livro no Salmos 41, versículo 9, diz assim, diz que Davi fala assim, até o meu melhor amigo, a quem eu confiava, a quem eu partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Esse era o relacionamento de Davi com Aitofel. Eram muito amigos. Comiam juntos, batiam papo juntos, iam até mesmo para o Maracanã torcer pelo Flamengo juntos. Ou para o Botafogo, né, pastor? Choravam juntos, desciam juntos e subiam juntos. Também perdiam juntos. Tá bom? Esse era Aitofel. Havia uma intimidade entre os dois. Davi falava, olha, você sentava à mesa comigo, meu amigaço. Então, como ele era conselheiro de Davi, olha o nível de confiança que existia nessa relação. Irmãos, aqui várias vezes, acho que todo domingo é pregado que o relacionamento ele é salutar, ele é saudável para o crescimento da igreja. E isso não é uma falácia, isso não é mentira, é verdade. Ainda que no relacionamento haja alguma rachadura, mas isso é bom. Você vai entender por quê. E esse era o relacionamento. No Salmo 55, ainda, Davi vai mais além. Salmo 55, versículo 12 a 14, diz assim, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, logo você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com uma multidão festiva para a casa de Deus. Então, assim, esse era o relacionamento entre os dois, entre Aitofel e Davi, de confiança, de entrega, de apoio. Davi fala assim, olha, até você, meu amigo. Mas por que, aí Luiz Carlos, por que Davi falou isso no Salmo? A gente vai ver aqui, por quê. Então era um relacionamento bem íntimo, bem chegado. E nós estamos aqui existem casais, aqui é uma igreja que nós sempre pregamos a questão do relacionamento, da entrega, de nós confiarmos uns aos outros, porque isso é bom, meus irmãos. A entrega é boa, confiar uns aos outros é bom. Ah, Luiz Carlos, mas se eu entregar, se eu confiar, e aí, se a pessoa me trair, e aí? Isso vai esticar você, vai esticar a pessoa que te traiu. Porque Deus sabe que cada um de nós tem uma sujeirinha que precisa ser removida. E Ele vai usar o relacionamento para remover essa sujeira. Não estamos limpos de todos. Você não é, e eu não sou, esse rostinho lindo que eu estou vendo, nem esse rostinho lindo que você está vendo. Por trás desse Luiz Carlos aqui tem sujeira para ser removida. E Deus vai usar o relacionamento para pastor Hudson, pastor Cláudio, pastor Silfarne, a minha esposa, remover a sujeira. Agora, eu tenho que deixar ser removida. Eu tenho que entender que nesse relacionamento a sujeira está sendo removida. Tem que ser removida. Então esse era o relacionamento entre ambos. Mas algo que aconteceu, esse relacionamento tão legal, esse relacionamento tão bonito, como eu falei aqui, essa entrega, essa confiança, esse relacionamento manchou-se. Houve uma mancha nesse relacionamento. E o que manchou o relacionamento entre Aitofel e Davi?
Aí a gente vai lá para o capítulo 11 de 2 Samuel. Eu não falei para vocês que Aitofel era avô, ou melhor, Aitofel, ele era avô de Betseba? E diz a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 11, diz que Davi, no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa, ficar no palácio, melhor dizendo. Eu suponho que Aitofel não deu esse conselho para ele. Eu suponho que Davi não pediu conselho a ninguém para ficar em casa. Talvez se ele pedisse esse conselho, Aitofel falou, olha, vai para a guerra porque está no tempo de você ir para a guerra. Não está no tempo de ficar em casa. Mas tudo isso é intencional. Tudo isso, Deus faz coisas que nós não entendemos, mas lá na frente a gente vai entender. E aí esse relacionamento manchou-se porque Davi avistou uma mulher bonita tomando banho. Quem era essa mulher? Betseba. E aí Davi se relacionou com ela. A história que nós conhecemos. Davi se relacionou com ela, mandou matar o esposo dela. E depois daquele período de luto, chamou-a para o palácio e casou-se com ela. Isso feriu Aitofel. Isso machucou Aitofel, porque é muito provável que o Aitofel falou assim, Davi, o meu amigo, o meu companheiro, aquele que ia para torcer, aquele que torcia comigo, aquele que eu ligava para ele e pedia conselhos, aquele que eu confiava a minha vida, aquele que confiava a vida dele a mim, por que ele fez isso? Ele poderia se relacionar com outra mulher, mas logo com a minha neta. E matar o esposo da minha neta. Isso manchou. Isso feriu o coração de Aitofel. Aitofel ficou muito ferido. Mas, o que Aitofel fez? Calou-se. Ele poderia chegar e falar assim, olha, eu tenho liberdade para chegar para o pastor e falar, pastor, olha, eu não gostei disso. E ele fala, Zaca, eu não gostei disso. Mesma coisa com um de vocês, e vocês comigo. Agora eu tenho que ter coragem de chegar para ele e falar isso, que eu não gostei. Ele tem coragem de falar comigo. Isso daí, sem dúvida nenhuma. Mas talvez essa era a condição de Aitofel com o Davi. Porque Aitofel sabia quem era Davi. Sabia como era o espírito de Davi. Sabia como era o gênero de Davi. Mas ele não podia calar-se. Ele calou-se. Ele ficou calado. Eu quero pontuar agora sobre os relacionamentos que estão parados no lugar porque pessoas estão caladas. Líderes estão calados. Liderados estão calados, esposos estão calados e esposas estão calados. Filhos estão calados. Eu não estou falando de se rebelar, não, meu irmão. Não estou falando de rebeldia. Eu estou falando de colocar aquilo que você entendeu, de você expor o que entendeu, de você expor o que está acontecendo, de você ser sincero, Deus ser sincero, de nós sermos sinceros uns com os outros. A ferida ficou ali. E eu acredito que por um tempo, Aitofel ainda continuou aconselhando. Então, olha só olha que situação grave, meus irmãos. Ferido aconselhando. Ferido liderando. Ferido pastoreando. Ferido discipulando. E, meus irmãos, nós precisamos entender algo. Deus quer que estejamos na casa dele melhor. E o melhor é cada vez mais sarados, cada vez mais expostos ao nível de cura, de transformação e de libertação. Eu acredito que ele continuou aconselhando Davi. Isso é muito sério. Continuar desempenhando funções, continuar cantando, continuar tocando,
com questões mal resolvidas na alma. Casamentos com questões mal resolvidas. Jay Adams, que é um autor para aconselhamento, ele diz, em um dos seus livros, ele ensina 2 respostas erradas para ações erradas. Ele diz que 2 respostas erradas para ações erradas de alguém contra você é você mesmo. É explodir-se ou calar-se. Então essas são 2 ações erradas. Quando você está no conflito, quando você está na questão de um relacionamento. É você explodir-se. É aquele irmão que diz assim, olha, eu tenho pavio curto. Não mexe comigo, eu tenho pavio curto. E aquele que fica calado, fica só somatizando. Somatizando. Enchendo. Uma hora vai explodir, meu irmão. Se não sair, uma hora vai explodir. E aí ele fala sobre essas 2 ações erradas. E talvez hoje, nessa manhã, tenha aqui pessoas que estão acumulando coisas, acumulando sentimentos, acumulando amargura, ira, acumulando mágoa. Uma hora vai explodir. Talvez você já se deparou com essa situação. Poxa, mas eu só falei isso e ela falou, ela parecia uma metralhadora me disparando em cima de mim. Talvez foi acumulando. Foi só se municiando e pronto. Ou então, aquela pessoa que você falou um A, ela vem com o alfabeto todo. As 2 ações são erradas. Quando as pessoas calam-se, em vez de lidar com a raiva, a triste realidade é que elas, eventualmente, vão explodir mais tarde. E o autor desse livro, ele baseou esse pensamento em Efésios capítulo 4, versículo 26 a 32, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos do que é bom, para que tenha como o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. Não entristeçai o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes seja uns para com os outros benignos. Uns para com os outros benignos. Irmãos, essa é a ordem para nós. Uns para com os outros benignos. Ah, Luiz Carlos, mas eu não suporto aquela pessoa no meu trabalho, eu não suporto aquele irmão, eu não suporto. Meu irmão, a gente está o ano todo ouvindo uma palavra, estamos sendo ensinados sobre as facetas do amor. O amor tudo suporta. O amor não se ira facilmente, meus irmãos. Não guarda rancor. Acho que tudo que Aitofel fez, né? Com essa situação, Deus trataria o coração de Davi, porque pecou, mas também trataria o coração de Aitofel, porque ficou calado. É possível, a Bíblia não fala, mas eu vou conjecturar, é possível que com a posição de Aitofel, de ser a voz de Deus naqueles dias, é possível, e isso, assim, é muito sugestivo, que ele guardava dentro de si um sentimento de orgulho, de assim, eu sou o cara do momento. Eu toco muito, eu prego muito, eu ensino muito, eu desempenho funções
que ninguém desempenha. É possível. E aí, Deus estava tratando o coração de Davi, mas também estava tratando o coração de Aitofel. Porque ele dispunha de uma prerrogativa que naqueles dias ninguém tinha, de ser o homem que consultava, quando consultava é como se Deus estivesse falando. Todo mundo ouvia falar de Aitofel. Todo mundo ouvia. Assim como todo mundo ouvia falar de Davi, que era o rei que vencia as batalhas, todo mundo ouvia falar de Aitofel, que era um homem que consultava e quando ele abria a boca era Deus falando. A Bíblia diz em Provérbios capítulo... Eu não me recordo se é 16 ou 15, que o coração ele é desesperadamente corrupto. Então precisamos ter atenção a isso, meus irmãos. Davi foi confrontado por Natã. Natã chegou, teve coragem, o profeta, teve coragem, chegou lá, contou uma história, criou todo um enredo. E aí Davi foi confrontado por Natã. Mas Aitofel? Não fala de confronto, não fala de uma atitude dele. Ele continua vivendo a sua vida com amargura, mágoa e desejo de vingança. Naquele momento em que Davi foi confrontado por Aitofel, qual deveria ser a expectativa ou melhor, no momento que Davi foi confrontado por Natã, qual poderia ser a expectativa de Aitofel? Porque é muito provável que Aitofel ficou sabendo o que aconteceu com Davi, a forma como foi confrontado, a forma, o que Deus falou que ia acontecer com ele. Qual poderia ser a expectativa de Aitofel ao saber disso? Olha, tomara que isso aconteça. Tomara que ele perca o reinado dele. Tomara que quem tomar o reinado deite com as concubinas dele. Tomara que isso tudo aconteça, que haja um desastre, uma destruição na família dele. E às vezes, meus irmãos, nós estamos relacionando uns com os outros com o coração ferido, desejando que algo de ruim aconteça naquela pessoa que não tivemos coragem de falar que nos feriu. Tomara que dê ruim. Tomara que nada dê certo para ele ou para ela. Então, eu penso que esse era o pensamento de Aitofel. O desejo de Aitofel, melhor dizendo. Mas isso não aconteceu naquele momento. E aí, qual foi a atitude de Aitofel? A primeira atitude de Aitofel foi deixar o serviço de conselheiro. A aposentadoria. Quantos gostariam de aposentar-se agora? Ninguém levanta a mão. Aposentadoria. Aitofel deixou de aconselhar Davi. Não falou para Davi o que estava sentindo, simplesmente, estou saindo. E às vezes, hoje tem muitas pessoas, tem muitos irmãos que estão na igreja e fora da igreja por aposentadoria. Porque não exporam, não sofreram o confronto, não foram confrontados e decidiram aposentar-se. Ou então estão dentro da igreja mesmo, mas... irmãos, eu não estou mandando recado para ninguém, tá? Porque aqui não é lugar para isso. Eu estou falando daquilo que Deus falou com o meu coração. Até eu mesmo. Deus falou para mim, você está aposentado. Embora eu tenha me aposentado há um ano atrás. Mas por isso que eu voltei. É possível que pessoas estejam na igreja levantando as mãos, adorando a Deus, mas aposentados do serviço, do chamado que Deus deu para ela. Cada um de vocês tem um chamado, meus irmãos. Cada um de vocês. Eu tenho um chamado, você tem um chamado.
Não se aposente. Pessoas com talentos, como eu falei, mas com feridas, decidiram aposentar-se. Ou então pessoas que contraíram feridas por uma falta de discernimento. Porque, às vezes, uma palavra que a pessoa recebe e não tem o discernimento, não tira a dúvida daquele entendimento, ela abandona tudo, mas quem falou para ela não disse nada daquilo. Então, queridos, amados do Senhor, se não há dúvida, há dívida. Não é, Cleito? Cleito sabe disso porque nós somos da mesma instituição. Ele sabe disso daí. Isso daí era o jargão lá. O Oldson também. Então, meus irmãos, nós precisamos entender algo nessa manhã. Que ainda há muita lenha para queimar. Você tem muita coisa para oferecer para Deus. O talento que Deus te deu não é para ficar escondido. Deus, nesta manhã, Ele quer curar toda dor, mágoa, amargura. Basta nós expormos para Ele, estarmos expostos para Ele. João capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Você só anota, em casa você lê. Diz que Jesus ele apareceu para os discípulos após a ressurreição. Na sua ressurreição, melhor dizendo. E aí, diz que Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, o que ele fez? Voltou para onde? Voltou a pescar, meu irmão. Cheio de culpa, voltou a pescar. E aí estava pescando. Aí aparece Jesus. Ele com os outros discípulos estavam pescando, aparece Jesus. E aí passou a noite toda, não pescou nada. E aí quando volta para a praia, aí ele encontra quem? Jesus. Com uma fogueira acesa. Pão e peixe. E aí Pedro, ele se joga dentro d'água, se eu não me engano. Não, antes disso. Antes disso, Jesus chega, fala para ele, se eu não me engano, fala assim, olha, para ele, fala assim, olha, joga a rede pelo lado direito. E aí diz a palavra de Deus que eles pegaram 153 peixes. Aí eu falei, Deus, mas por que esse número exato, 153 peixes? Era a quantidade de espécies conhecidas de peixe naquela época. E aí volta eles para a praia, aí na praia está Jesus, com a fogueira, pão e peixe. Isso fala de comunhão. Volte para Deus. Volte para casa, volte para Deus, porque se você se expor para Deus, haverá uma fogueira com pão e peixe para curar você, para me curar. E aí Jesus chega para eles e fala assim, ó, traga os peixes que vocês pegaram. Jesus estava falando exatamente, olha, eu conheço exatamente as dores que há no coração de vocês, então eu quero curar. Porque as espécies eram conhecidas. Jesus mandou trazer um dos peixes, ou aqueles peixes cujas espécies eram conhecidas, para dizer, olha, eu sei como está o coração de vocês. Eu sei a dor que está no coração. Eu sei o nível de acusação que está no coração, de culpa que está no coração de vocês. E eu quero curar. Então, meus irmãos, é no relacionamento. Jesus colocou aquela fogueira lá, pão e peixe, comunhão, relacionamento para haver cura. Então, esse é o lugar. Na célula é o lugar. Quando você busca o seu discipulador, quando você busca o seu liderado, esse é o lugar de você produzir cura, de você receber cura, de você proporcionar cura. Não é sozinho, não é aposentado, não é deixando de lado aquilo que Deus colocou em suas mãos ou que colocou em minhas mãos, mas vem com o dom, com o talento, com a habilidade, vem com o chamado, busque cura no relacionamento, busque cura na igreja, busque cura com o seu líder, busque cura com o seu liderado, porque é ali que você vai receber cura. Eu tenho um pensamento acerca desse momento que nós estamos
vivendo pós-pandemia? Ou melhor, eu tenho um pensamento acerca desse momento que nós vivemos relacionado à pandemia. A pandemia ela revelou muitas coisas, como várias pessoas têm pregado aqui. Mas ela facilitou facilitou algo para alguns irmãos, para a igreja. Melhor, para alguns irmãos que estão como Aitofel. A oportunidade de assistir o culto em casa facilita muito. Facilita muito na vida de vários irmãos que estão com questões mal resolvidas, de não resolver essas questões. Porque estou assistindo o culto em casa, faço parte do corpo, está tudo perfeito. Mas aqui, quando você chega aqui, olha para o irmão, dá um abraço nele. Quando você olha no olho do irmão, quando você vai para a célula, e através do ensinamento, as questões são trazidas, e aí você faz uma semelhança com aquela situação, o Espírito Santo vai produzindo cura, você vai se expondo, eu vou me expondo, e aí, olha só que fantástico, meus irmãos. Outra atitude de Aitofel, ele ficou em cima do muro. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, diz que ele dava conselhos a Davi e dava conselho a Absalão. Eu quero falar sobre duas palavrinhas que parecem serem iguais, mas a definição é bem diferente. Eu quero falar sobre posição e postura. O que é posição, Luiz Carlos? Posição. Rapidinho. E estou podendo até correr, o joelho já está ficando bom. Posição, fala disso daqui, ó. Calma aí. Posição fala de uma referência. Qual era a referência? Para Aitofel. Ficar ali em cima do muro. Destaque. Posição também fala de uma situação. Qual era a situação? A situação ali era ele vingar-se de Davi. E posição também fala de uma condição. Qual era a condição de Aitofel? É ele continuar sendo o consultor. Então essa era a posição. Então há cristãos que querem manter a posição, por isso não busca o confronto. Ah, não. E a minha reputação? Se eu me expor, Luiz Carlos, mas se eu me expor, como é que será? O nível de vergonha que eu passarei? Todo mundo tem todo mundo tem uma ideia do meu respeito, mas se eu me expor, como será? Meu irmão, você está preocupado com isso? Ô Luiz Carlos, você está preocupado com isso? Eu me preocupei com isso há muito tempo. Aí Deus falou, tu quer posição? Vou te acertar agora. E acertou. Agora a postura, meus irmãos, é isso daqui, ó. Não faça isso, hein, pastor Cláudio. Postura é isso daqui, ó. Errada, né? Opa! Postura fala de você se adaptar-se, meu irmão. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não se conforme com esse mundo. Mas seja transformado. Postura fala de adaptar-se. Se Deus quer que você se Deus quer uma adaptação minha e tua, de confronto, é o confronto que vai fazer com que sejamos adaptados. É o confronto que vai chegar assim, ó, tira esse orgulho daqui, tira essa mágoa daqui, tira essa angústia daqui, tira essa ira daqui, e aí você começa a ficar legal. E detalhe, hein, postura dá um trabalho, né, pastor Cláudio? Toda hora eu tenho que ficar me consertando, porque a postura vai sempre lembrar que você precisa tirar alguma coisa, ou corrigir alguma coisa. Já a posição, não.
E Aitofel queria uma posição, por isso ele consultava Davi e consultava Absalão. Ele estava jogando o espírito de manipulação, algo muito sério dentro da igreja. Joga com o liderado, joga com o pastor, joga com o líder, joga no trabalho, joga com o chefe. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Quando nós alimentamos esse sentimento, estamos passivos de jogar nos relacionamentos com os líderes e liderados. E esse é um lugar que Satanás quer que estejamos, em cima do muro. Não toma uma decisão. Daí fica jogando. Esse é um lugar que parece ser confortável, mas sem confronto. E hoje, esse lugar é muito sugestivo. Ficar num lugar confortável sem confronto. E assim estava Aitofel, em cima do muro. Aconselhava Davi, aconselhava Absalão. Mas Deus nos alerta que esse lugar é um lugar também. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 16, diz que esse lugar é um lugar que muitos cristãos também, quando ele fala da igreja de Laodiceia, se eu não me engano, que Deus fala assim, eu sei das tuas obras, eu sei que você faz isso, faz aquilo, mas olha, sai do lugar da mornidão, sai do meio termo. Eu preferia que você fosse quente ou fosse frio. Quente porque vai aquecer mais, e frio porque o frio é incômodo, não é? E quem está no frio vai querer logo ir para o lugar quente. Agora no morno, meu irmão, é aquele lugar aqui, ó, não, deixa a vida me levar, vai acontecendo, vai ficando ali e o tempo vai passando. E era assim que Aitofel queria. Ele queria destruir. Ele queria que Davi, ele queria que Davi fosse destruído, mas usando o outro, Absalão. Meus irmãos, a única maneira de nós tratarmos um conflito é através da exposição. Não é usando. Nós não temos esse direito de usar uns aos outros para resolver os nossos conflitos. Nós não temos o direito de usar a nossa família, nós não temos o direito dentro de casa usar os filhos para resolver um conflito entre esposo e esposa, entre marido e mulher. Não temos esse direito. É expondo. É mostrando, olha, eu sou essa pessoa, eu estou com esse sentimento, vamos resolver? Ponto. Terceira atitude de Aitofel é que ele decidiu usar o seu dom, decidiu usar o seu talento para vingar-se. E eu quero falar sobre atitudes de pessoas que usam o talento que Deus deu para vingar-se. No trabalho, aquela pessoa que faz tudo, que tem conhecimento de alguma área do trabalho, mas não gosta, ou então o chefe feriu, ele faz o trabalho, como dizem, meia bomba, meia boca, ou pela metade, para vingar-se do chefe, para vingar-se do gerente. E na igreja, Luiz Carlos, podemos pontuar músicos que toca muito, mas porque não gostou de uma palavra dada pelo líder, ele dá uma nota errada na hora do louvor. É só para descontrair. Ei. É brincadeira, tá? Muito obrigado. Ou então, dentro da igreja, irmãos que têm uma habilidade e fazem pela metade o serviço só por vingança.
me feriu, eu também vou fazer pela metade. Eu só vou fazer assim, pronto. Isso lembra de um amigo no trabalho. Eu falei para vocês, eu me aposentei, mas voltei. Não consegui ficar aposentado por um ano, por 6 meses. Eu voltei, e aí essa semana no trabalho, eu voltei, só que eu voltei para outro setor, e eu sou instrutor agora. E aí, essa semana foi algo que, acho que até, assim, foi algo proposital de Deus, intencional. Porque eu estava na sala, nós estávamos na sala dos instrutores, aí houve um comentário lá sobre essa questão aqui, de uma pessoa que era titular de uma disciplina, que era desenho técnico, se eu não me engano, e aí como ele não resolveu, ele não decidiu adaptar-se, não decidiu crescer, aí o contrato dele foi cancelado. Aí, como o contrato dele foi cancelado, ele ficou com raiva. Aí, quem assumiu no lugar dele, chegou para ele e falou assim, olha, já que você é o titular do módulo, você tem todas as informações, passa para mim as informações, já que eu vou ficar no teu lugar. E sabe o que essa pessoa falou? Falou assim, olha, eu tenho tudo, mas eu não tenho como passar para você. Ele, mas por que não tem? Não tem papel? Não, não, está tudo aqui. Tudo aqui na mente. E aí? E realmente, estava tudo na mente dele. Deus me livre, se ele morrer, vai tudo por... Então, meus irmãos, pessoas que por vingança, seja no trabalho, seja até mesmo seja no relacionamento conjugal, faz a coisa pela metade. Entrega pela metade. Ficar em cima do muro significa entrega pela metade. Com essa atitude, Deus resistiu a Aitofel, embora o seu conselho fosse o mais eficaz. Ah, sim. E aí, diz a palavra de Deus, que no capítulo 17, no capítulo 17 diz que Aitofel, ele deu um conselho a Absalão, dizendo assim, olha, Absalão, se você me der alguns homens agora, Davi está cansado, ele está em fuga, está desesperado, se você me der alguns homens agora, nós vamos até ele e vamos matar, e aí eu mato somente ele, volto com o povo, e aí você vai consolidar o seu reino. Aí Absalão diz assim, olha, pô, legal, mas vamos consultar a Uzai, o Arquita, para ver se bate o conselho? Aí Uzai diz algo totalmente diferente. Uzai mexe com... Olha só como o relacionamento é fantástico. Uzai mexe com outra pendência na vida, uma pendência na vida de Absalão, que era o orgulho. Uzai chega assim, fala para ele, olha só, Absalão, se você esperar um pouco, reunir todo mundo de Dan a Beceba, e você for na frente, se você for na frente, todo mundo vendo que você que está liderando, você vai derrotar Davi, poxa, virar como um orvalho sobre a terra. Isso encheu o coração de Absalão. Por quê? Inflou o orgulho dele. Então, nessa história aqui, nesse texto que nós estamos lendo, Deus tratou Davi, está tratando Aitofel, está tratando Absalão também. Olha só que fantástico. Irmãos, o orgulho, ele mata. O orgulho, ele destrói. O orgulho, ele mata a pessoa. Qual foi a consequência disso tudo? Um fim incompleto. Diz a palavra de Deus no capítulo 17, versículo 23, que quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa da cidade em que morava, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai.
Qual é a consequência de toda essa situação que nós estamos contando, estamos trazendo até agora? Um fim incompleto. Deus tem um fim completo para cada um de nós. Nós não temos o direito de interferir no fim que Deus tem para nós. Ao perceber que o seu conselho foi rejeitado por Absalão, ele decide fazer algo. O que ele decide fazer? Voltar para casa, porém, mais magoado ainda. Ele estava cheio de mágoa, porque Davi feriu o coração dele, porque Davi machucou o coração dele. A mágoa dobrou ou triplicou, sei lá, quando o conselho dele não foi aceito por Absalão. Olha como esse homem voltou para casa, meus irmãos. Olha como esse homem voltou para casa. Quando nós não tratamos as nossas questões e saímos daqui, voltamos para casa, quando nós não tratamos as nossas questões no trabalho, no casamento, e continuamos vivendo uma vida comum, uma vida normal, só que algo que você precisa entender, que uma coisa, a mágoa puxa outra mágoa, a amargura puxa outra amargura. Então foi isso que aconteceu com Absalão, com Aitofel. Ele voltou para casa ainda mais amargurado, ainda mais magoado, ainda mais ferido. E como poderia ter sido essa volta? O trajeto até a casa, os pensamentos. Eu vou deixar você imaginar qual poderia ser os pensamentos dele voltando para casa depois que viu que o conselho dele não foi aceito. Talvez você possa identificar alguns desses sentimentos dentro de você e nessa manhã você expô-los aqui para Deus. Ele voltou para casa. A Bíblia diz também que Judas, após trair Jesus, ele pegou aquelas moedas, se não me engano, e voltou para casa, cheio de culpa, cheio de amargura. Deus quer que você esteja aqui, curado, para você voltar para casa, para você voltar para o seu casamento, para você voltar para o seu trabalho, para você voltar para os seus relacionamentos melhor. Deus quer que eu esteja aqui, curado, para eu voltar para dentro da minha casa, para eu voltar para meus relacionamentos, para eu voltar para a minha família melhor. É por isso que precisamos estar aqui, meus irmãos. É muito legal, como eu falei. A palavra fugiu agora. É convidativo, muito convidativo. Eu assisti o culto, eu estar à distância, assistindo o culto à distância, mas não estar aqui, sendo confrontado e confrontando. Não estar aqui, sendo curado e curando. A minha dor pode produzir cura na sua vida. A minha exposição pode produzir cura na sua vida. E o Luiz Carlos é assim? É. Quando eu me exponho, quando eu não olho para a posição, mas quero obter uma postura em Deus, quando eu quero obter uma postura de Deus e me exponho, eu não estou preocupado com a minha reputação. Eu não estou preocupado com a minha posição. Eu não estou preocupado com o nome, com a posição ou com o tratamento que existe antes do meu nome. Eu estou preocupado em agradar a Deus, em estar dentro de casa, em estar com vocês melhor, em ser um servo para você melhor, em você ser um servo para o seu irmão melhor. E aí esse homem decide voltar para casa assim, cheio de mágoa. O que ele iria colocar dentro de casa daquele jeito, meus irmãos? O que ele traria? Ele foi para casa para colocar a casa em ordem. Como que ele ia colocar a casa em ordem daquele jeito? Como eu vou colocar minha casa em ordem se eu estiver cheio de feridas? Como que eu vou colocar
Como que eu vou colocar a casa de Deus em ordem? Como que eu vou servir a Deus se eu estiver cheio de feridas? Com ira? Com ressentimentos? Talvez nessa manhã você esteja aqui, como Aitofel. Até mesmo desejoso de voltar para casa. Se o outro acabar logo, eu vou voltar para casa. Mas volte melhor. Aqui é uma oportunidade de você melhorar para você voltar melhor para casa. Na minha casa, no meu trabalho, no meu seio familiar, eles estão esperando que eu volte para casa melhor. As pessoas que vão se relacionar comigo amanhã, ou melhor, as pessoas que vão se relacionar comigo e vai se relacionar com você após sair o culto, ou até mesmo aqui durante o culto, ela espera que nós estejamos melhor, que nós sejamos melhores. Mas o melhor que eu estou falando não é do dom, de talento, não, meus irmãos. Não é da prerrogativa que nós temos, não é daquilo que Deus colocou dentro de nós. Não é melhor, é mais saudável, curados, transformados, com a postura em Deus. A outra consequência disso tudo é que, primeiro, é que ele voltou para casa, ainda, porém, muito magoado. Segundo, ele voltou para casa e decidiu pôr a casa em ordem, sem estar com seu mundo interior em ordem. Aquilo que contamina o exterior é o que sai de dentro. Eu esqueci o texto, eu não anotei que eu esqueci. Marcos 7:23, Marcos 7:23, se eu não me engano. O que contamina o homem é o que sai de dentro. Acho que é Marcos 7:23. Não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. Como que esse homem ia colocar a casa em ordem? Irmãos, colocar a casa em ordem. Eu estava pesquisando o que significa. Colocar a casa em ordem significa você preparar a próxima geração. Nós temos pregado aqui sobre a próxima geração, meus irmãos. Nós somos aqui, o presbitério são os anciãos, né? E aí vai. Aí você vai ver onde você se encaixa aí. Mas nós precisamos pôr a casa em ordem. O presbitério e daí por diante. Porque não tem nenhuma... Tem um bebezinho aí? Tem algum bebê aí? No templo, não. Então, o bebezinho que está ali, ele precisa que todos nós estejamos com o nosso mundo interior em ordem. E com a casa em ordem. A Bíblia diz que Aitofel voltou para casa para pôr a casa em ordem. Cheio de mágoa. De que forma ele tratou os empregados dele? De que forma ele tratou os negócios dele? Diz aqui que ele foi colocar os negócios dele em ordem antes de dar um fim na vida dele. Mas como? Com mágoa. Qual a referência que ele tinha? Qual a referência que eu tenho se eu estiver cheio de mágoa no meu coração, de ira, de amargura, com raiva? Qual a referência que eu terei para colocar a casa em ordem? Se nós estivermos aqui vivendo uma vida no meio termo, uma vida com questões mal resolvidas, como nós vamos preparar a próxima geração? O que eu posso oferecer à próxima geração se dentro de mim está tudo fora do lugar? Põe em ordem seu mundo interior, meus irmãos. Ponha em ordem seu mundo interior.
Existe até um livro com esse título, acho que é Gordon MacDonald. Põe em ordem seu mundo interior. E por último, a última consequência de Aitofel foi que ele decidiu enforcar-se. Que razão levou ele a tomar essa decisão? Eu penso, e alguns comentaristas falam isso, que ele decidiu enforcar-se porque, como ele viu que o conselho que Uzai deu não teria êxito, ele achou que Davi voltaria, reassumiria o reino, e uma das primeiras coisas era matar Aitofel. Se ele pensou assim, o que seria melhor, pastor? Vamos pensar aqui, morrer na mão de Davi ou enforcar-se? Eu acho que eu preferia morrer na mão de Davi, que aí eu teria mais tempo de cuidar da minha família, de me arrepender, ou então de chegar para Davi, antes de Davi me matar, falar assim, Davi, ó, eu fiz isso tudo porque tu fez isso, isso, isso e isso. Mas ele decidiu acabar com a vida dele. Ele teve a oportunidade, meus irmãos, de zerar todas as questões na vida dele antes de morrer. Ele poderia esperar para ver o que ia dar. Quero falar para você, meu irmão, que diz assim, olha, não tem mais nada para mim. Ah, para mim chega. Mas esse chega por quê? Porque está cheio de conflitos? Porque quem tem um fim completo, quem vai dizer chega para nós é Deus. Eu não tenho esse direito de dizer chega para mim. Judas fez a mesma coisa, ele não buscou perdão e foi lá e enforcou-se. Ambos acharam que não tinha mais jeito para eles. Meu irmão, tem jeito para você. Tem jeito para mim. Ah, Luiz Carlos, a ferida está doendo. Busque ajuda. Exponha-se. Fale o que você está sentindo. Eu aprendi isso com o pastor. E eu não esqueço mais. Mateus capítulo 18. Né, pastor? Se há algum conflito, se há alguma coisa com o teu irmão, fala com ele. Ah, meu irmão, é isso. Ah, se ele não validou o que você falou, chama mais 2 testemunhas. Vamos lá, pastor Cláudio Aldo. Ó, é isso. Ah, não validou. Coloca para a igreja. Esgote todas as possibilidades. Todos os recursos que estão disponíveis para você, esgote, use. Agora, eu não posso desistir sem antes tentar, né, meu irmão? Eu não posso desistir sem antes tentar. Lucas capítulo 15 diz que o filho pródigo, parábola, né? Diz que ele pegou, pediu a parte da herança dele, foi lá, torrou tudo, gastou. E aí estava numa situação muito ruim. E aí diz a palavra, nesse texto, que ele decide, olha, já que está ruim, eu vou tentar voltar para casa. Se eu conseguir ficar como um empregado, está de bom tamanho. Mas eu tenho que me expor. Meu irmão, se você exposto conseguir sentar aqui
e todo dia levantar suas mãos e adorar a Deus sem nenhuma acusação do diabo, isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque algo que você precisa entender nessa manhã, quando você decide buscar o perdão, buscar a cura, você não imagina, você não consegue dimensionar, não consegue medir o que Deus vai fazer na sua vida através dessa atitude. Esse filho pródigo, né, a gente está sempre pregando sobre ele, Deus está sempre revelando. Esse filho pródigo, qual era a expectativa dele? Voltar para casa e viver como empregado, só. Quando ele volta para casa, está o pai. Com os braços abertos. Ele não estava esperando isso. Talvez isso fosse suficiente. Aí o pai ainda dá um anel para ele. O pai dá um anel para ele. Talvez isso fosse suficiente. Mas o pai vai mais além. Coloca vestes novas. Dizendo, olha, eu estou te cobrindo. Você se expôs, eu estou te cobrindo. E depois tem uma comunhão, gente. Festa. Meu irmão, não se importe com o que o teu irmão vai achar se você se expor, porque o outro irmão não entendeu nada. Mas exponha-se. Exponha-se. O outro irmão desse filho pródigo não entendeu nada, ficou até com raiva porque ele voltou. Mas ele voltou para casa exposto. Esteja aqui exposto. Busque o seu líder e exponha-se. Busque o seu pastor, busque cura, meu irmão. Ele recebeu um anel, vestes e festa, que significa comunhão. Se há alguma questão que precisa ser resolvida nessa manhã, meu irmão, enfrenta, exponha-se e não desista. Quando nos arrependemos, há um fim completo determinado por Deus para nós. Jeremias capítulo 25, Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 25 diz, vou resumir, que o povo tinha sido levado para o cativeiro, para a Babilônia. E aí, ferido porque, poxa, cheio de amargura no coração. E aí chegaram alguns profetas, não de Deus, né? E disseram assim, olha, vocês não vão ficar muito tempo aí não. Só 2 aninhos e esse negócio que Jeremias falou de 70 anos, isso daí não é nada. Só 2 anos. Isso é mentira, tudo mentira. De repente, o que você está ouvindo aqui hoje, de repente Satanás está falando assim, é tudo mentira, não precisa expor não. Aí Jeremias falou, olha, capítulo 29, ó, vocês vão para lá, construam casas, casem-se, dê suas filhas a casamento. Ore para aquelas pessoas que estão naquela cidade. Busque comunhão comigo. Aí no versículo 11 diz assim, ó, porque eu sei bem o pensamento que tem acerca de vós. Não é pensamento de mal, mas é pensamento de paz para te dar um fim completo. Deus tem um fim completo para cada um de nós. Se nessa manhã o Espírito Santo está falando para você,
levante-se, exponha-se, ligue para a pessoa que te feriu, ou ligue, enfim, busque ajuda, busque cura, busque, meu irmão. Os Carlos, mas qual é a consequência? A consequência é você estar numa postura com Deus. A consequência é você estar em Deus. A consequência é você estar na casa de Deus melhor. Busque ajuda, busque ajuda. Porque se você buscar ajuda, o Pai vai estar de braços abertos, com um anel, com veste para te cobrir. E com a festa pronta. Comunhão. 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 Por isso que eu falei que é muito bom estar com você aqui nessa manhã. Comunhão. O Ministério do Louvor vai ministrar uma palavra, uma canção. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vai, filho meu, você é capaz. Deserto gigante não podem com você. Vai, filho meu, eu quero contigo. Convidar você nessa manhã. Teu fogo. Como eu falei, Deus quer que estejamos na casa dele, estejamos em nossa casa melhor. E eu quero orar com você nessa manhã. Talvez você nessa manhã esteja com conflitos, com situações mal resolvidas e precisando apenas de um convite. Eu quero orar com você nessa manhã. Se você que ouviu essa palavra e quer receber a oração, gostaria que você viesse aqui essa manhã, viesse aqui na frente para nós estarmos orando. Sai do seu lugar. O que eu falo, sou fiel para cumprir. Sai do seu lugar que eu quero orar por você. Eu quero orar com você nessa manhã. Vai, desde o ventre de formei um campeão. O teu nome está gravado em minhas mãos. Sou teu Deus. O convite está aberto para você. Filho meu. Eu não voltei atrás, não me arrependi. Tudo que eu falei é irrevogável. Oh, Deus. Eu não vou. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, eu estou aqui junto com meus irmãos. Eu estou aqui junto com meus irmãos. Ah, Deus, nós temos sido ministrados acerca dessa palavra, Senhor. Senhor, nós somos os teus filhos. Nada do que nós podemos fazer, nada que nós possamos fazer, ó Deus, pode, ó Deus amado, mudar, ó Deus, a nossa vida. Apenas, ó Deus, apenas, Senhor Deus amado, Tu pode fazer isso. Senhor, e nessa manhã, no nome de Jesus, Tu nos conheces, Senhor.
Tu nos conhece, Tu conhece cada um de nós. Tu conhece, Senhor Deus amado, os nossos conflitos. Tu conhece, Senhor Deus amado, as tensões. Tu conhece, Senhor Deus amado, as nossas lutas, ó Pai. Deus, nós estamos cansados, ó Deus amado, de usar as nossas armas. Ah, Deus, cansados de lutar com as nossas próprias forças. Senhor Deus, mas queremos, ó Deus, nos render a Ti nessa manhã. Eu oro pela vida de cada irmão, ó Deus amado, que está aqui nessa manhã. Deus, Tu conhece cada um, Senhor. Tu sabe, ó Deus amado, qual é, ó Deus amado, a direção, qual é, ó Deus amado, o conflito, qual é, ó Deus amado, a tensão que cada um de nós, ó Deus, enfrenta nessa manhã. E nós pedimos, Senhor Deus amado, ajude-nos, 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 ó Deus, nessa manhã, ajude-nos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti, nós queremos voltar para casa melhor. Deus, nós queremos, ó Deus amado, continuar, ó Deus amado, cuidando, ó Deus, da próxima geração melhor. Nós queremos, Senhor Deus amado, ter o fim completo em Ti. Não queremos, ó Deus amado, definirmos o nosso fim, ó Deus, mas queremos que o Teu fim completo se estabeleça em nossas vidas. Queremos, ó Deus, que os Teus pensamentos, ó Deus, cubram os nossos pensamentos, dominem os nossos pensamentos, para que nós tenhamos o fim completo em Ti. Então, Deus, no nome de Jesus, que cada irmão, Senhor Deus amado, nessa manhã, aqueles que vieram aqui, aqueles que não, ó Deus amado, vieram, mas, Senhor, precisam, Senhor Deus amado, do Teu toque. Toca agora, Senhor. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, e promova a cura. Produza a cura pelo poder do nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode voltar ao seu lugar. Pastor Silfarne. Obrigado, os músicos.